E hoje venho-vos falar sobre gigantes presentes na Bíblia. Lendo o Novo Testamento, Jesus faz-nos remeter ao Antigo Testamento, ao início da Bíblia, porque muitas vezes Jesus fala da sua vinda, da sua segunda e última vinda, e ele diz que era como nos tempos de Noé, como nos tempos de Ló, e então é importante que nós vamos aos tempos de Noé, ler na Bíblia, e aos tempos de Ló, ler na Bíblia, para saber o que é que se passava naquele momento, para sabermos o que é que os dias de hoje nós podemos observar e que seja importante vermos e observarmos, olha, isto aconteceu nos tempos de Noé, olha, isto aconteceu nos tempos de Ló e está a acontecer nos dias de hoje também. Em Lucas 17, 22, Jesus começou a falar aos discípulos e disse: virá o tempo em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem e não o vereis. E vos dirão: ei-lo aqui, ou ei-lo está lá. Não vides, nem os estigais, porque assim como o relâmpago fuzilando brilha de uma à outra extremidade do céu, assim será no seu dia, e o dia do Filho do Homem. Mas importa que primeiro ele padeça muitas coisas e seja rejeitado por esta geração. Assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e destruiu a todos. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e destruiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Naquele dia, quem estiver no eirado e tiver os seus bens em casa, não desça para tirá-los. E, de igual modo, quem estiver no campo, não volte para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Quem quiser preservar a sua vida, perdê-la-á, e quem a perder, de fato, a salvará. Então aqui já podemos ver que Jesus fala-nos da vinda do Filho do Homem. Ele foi o Filho do Homem, nasceu em carne, mas ele era Deus. Ele era o Filho de Deus que nos foi enviado para nos salvar. E o que é que aconteceu nos tempos de Noé? Porque eu disse que vinha falar dos gigantes. Isto é em Gênesis capítulo 6. Como os homens se foram multiplicando na terra e lhes nasceram filhas, vendo os filhos de Deus, os anjos, que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhe agradaram. Então disse o Senhor Deus: o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Ora, naquele tempo havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhe deram filhos, estes foram valentes varões de renome na antiguidade. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mau todo o desígnio do seu coração. Então arrependeu-se de ter feito o homem na terra e lhe pesou no coração e disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra todo o homem que criei, e o homem e o animal, répteis, Porém Noé achou graça no Senhor, e então o Senhor salvou Noé, a sua esposa, os seus 3 filhos e as suas esposas, e também casais de animais puros e impuros. Aqui não havia qualquer obediência a Deus, havia pelo contrário muita destruição, e isso levou a que Deus destruísse toda a criação, porque todo o ser humano estava corrompido. E isso, Deus fala também, podemos ver que a semente celestial não deveria ser misturada com a semente humana. Deus criou tudo, criou cada árvore, cada um consoante a sua semente, os animais consoante a sua natureza, cada um consoante o que era suposto, não misturando nada. Homem e mulher era homem e mulher, não ia-se fazer animal com ser humano,
e também não era suposto fazer ser humano com ser celestial. Então ali houve uma transformação na criação que Deus tinha idealizado, houve uma traição, e essa traição aconteceu antes de Noé e aconteceu também depois de Noé, onde anjos novamente pegaram em mulheres mas aí Deus já tinha prometido que não iria destruir a terra como fez da primeira vez. Então, como ele tinha dito antes, o meu espírito não contenderá com o homem a não ser 120 anos. Em Pedro nós sabemos que Pedro nos diz que um dia para Deus são como 1000 anos para nós. E isto, os 120 anos, tem a ver com os 120 jubileus, que têm a ver com um jubileu que corresponde a 49 anos mais o ano a seguir, que é o ano de jubileu. O que é que quer dizer Noé era justo em suas gerações? Quando Deus diz Noé era justo em suas gerações, era que o ADN dele não era corrompido. Ele não era mesclado, ele não era misturado, o seu ADN era íntegro. Há Bíblias que dizem ele era justo em suas gerações, há outras que dizem ele era íntegro em suas gerações, por isso é que Deus o salvou, porque era o único íntegro. Não houve uma criança digna de ser salva no dilúvio. Não houve uma criança que entrasse na arca. É chocante. Quando eu percebi isso, quando eu tomei noção de que não havia... Porque as pessoas dizem, mas os bebés, coitadinhos, são inocentes, não têm maldade nenhuma. Não é assim que funciona. A Bíblia, desde o início, mostra-nos qual foi o problema que existiu na humanidade. E foi o transhumanismo, o transgênero, a mudança, a alteração do que foi primordialmente feito, criado. E se Jesus nos disse, Ele veio, Ele salvou-nos com o seu sangue, Ele nos purificou, Ele nos agarrou para Deus. Mas Ele disse-nos, quando eu voltar na vinda do Filho do Homem, os tempos serão como os tempos de Noé. Então, se os tempos serão como os tempos de Noé, nós temos de ter cuidado, porque nos tempos de Noé as pessoas eram más. Agora também se vê maldade que chega. Mas as pessoas eram transhumanas. Havia alteração genética. E essa alteração, Jesus está-nos a dizer, a dar-nos a entender, porque Ele não especifica. Ele diz, casavam e davam-se em casamento. Deus disse, mulher e homem unir-se-ão como casados. O homem sairá da casa da sua mãe, unir-se-á à sua mulher e serão uma só carne. Jesus também disse, aquele que adulterar com uma prostituta será uma só carne com ela. Então, na altura da vinda de Jesus, será como nos tempos de Noé? Noé houve corrupção genética, então Jesus está-nos a dizer, cuidado, pode haver, ou vai haver também corrupção genética e as pessoas casar-se-ão e dar-se-ão em casamento. Casamento pode não ser só a festinha que a pessoa faz porque é muito bonito comemorar e não. Jesus está a dizer, este casamento é a corrupção genética que vai haver também no final dos tempos. E Deus está-nos a alertar disso em Apocalipse, porque Ele diz que quem enganou o povo, Deus diz, o meu povo perece por falta de conhecimento. Esta falta de conhecimento é falta de discernimento de ler a Bíblia e não a compreender. Deus está a dar a muita gente esse entendimento. Através da ciência, nós conseguimos fazer pesquisas na internet científicas que confirmam o que está a acontecer geneticamente nos dias de hoje. E em Apocalipse diz, os teus mercadores eram os grandes da terra, que enganaram os povos com as suas feitiçarias. Neste versículo fala-se de feitiçarias, é farmaqueia, farmácia. Então Deus está a avisar que os grandes da terra eram os farmacêuticos. Então, se nós sabemos que a ciência está a avançar, que tivemos um acontecimento terrestre que parou o mundo inteiro.
E isso foi um alerta de Deus para todos. Eu não estava desperta. Portanto, foi para todos. Não é só os que estavam, os que vão à missa, não é só para os que estavam despertos. Foi para todos. Deus está a chamar a todos até o fim de Apocalipse, até que todos os eventos aconteçam. Deus está a chamar o seu povo ao arrependimento, a voltarmos para Ele, porque Ele existe, Ele está vivo e Ele vai voltar. E há consequências para a nossa alma. Há duas escolhas. Há dois destinos. Não há mais. E consoante esses destinos, ou nós cremos nisso e vamos nos informar o que é bom e o que é mau, ou nós não cremos e vamos sofrer a consequência por rebeldia. Porque as informações estão a vir. E então, esta corrupção genética que começou no início e que vai existir também no fim, junto com outras situações, como no tempo de Ló. O tempo de Ló foi em Sodoma e Gomorra. Era a perversidade sexual. Tudo o que tem a ver com o corpo. Tudo o que tem a ver com... Porque no dia em que Ló foi tirado de Sodoma, foram 2 anjos que o foram tirar. Deus enviou 2 anjos para ir tirar Ló e a sua família de Sodoma, porque era o único homem que tinha Deus ainda e que respeitava a Deus, era o sobrinho de Abraão, e ele escondeu ele vivia na fronteira, ou na entrada de Sodoma, e ele escondeu esses 2 anjos em casa dele, e o povo de Sodoma estava a querer entrar à força dentro da casa dele para agarrar estes 2 anjos. E como é que nós sabemos que é o que é que eles queriam fazer? Porque é que dizem que eles queriam... porque é que tinha a ver com intimidades e sexualidade? O que é que nos diz que era isso que estava a acontecer? Porque Ló ofereceu as suas 2 filhas, que eram virgens. Qual seria a importância? Tomem, levem as minhas 2 filhas, elas são virgens. Já aí estamos a dar uma conotação sexual. Então, se estamos a dar essa conotação, essa importância, se a Bíblia está a dar essa visualização, é porque os pecados deles eram esses. E imaginem, era novamente como no tempo dos gigantes. Eles, seres humanos, queriam acasalar com anjos. Novamente o pecado do início da Bíblia, de Gênesis. E então, esta corrupção, novamente iria haver corrupção, mas os anjos de Deus conseguiram sair, conseguiram levar a família de Ló dele ir para fora, mas a mulher de Ló olhou para trás e transformou-se numa estátua de sal. Ela não foi forte o suficiente para não olhar, para abandonar a vida dela e ela teve pena do que deixou para trás. Ela não conseguiu dizer, eu não me importo, eu quero me ir embora, eu quero ser salva, este povo não presta. E então era isto que eu tinha a dizer, porque é um tema que eu não conhecia, que eu não tinha noção e que, lendo o Novo Testamento, Jesus nos levou para o Antigo Testamento e vamos aprendendo complementando o Antigo com o Novo, porque Deus dizia desde o início o que aconteceria no fim e estamos a chegar ao fim. Como é que nós podemos ver o fim na nossa geração? É vendo que a ciência está, sim, a querer corromper o genoma humano mais uma vez, e como nós não estamos atentos, estamos a dormir, porque houve uma apostasia, um afastamento de Deus, que nos levou a deixar de crer em Deus, eu falo por mim, a deixar de pensar que havia algo superior que nos poderia proteger e ajudar. Hoje sei que há e é um alívio, mas aqui estou eu a falar-vos de que houve gigantes na Terra, eles não foram boas peças, foi uma criaturas geneticamente modificadas, e nos dias de hoje Jesus avisou que isso também aconteceria. Entrego-vos esta palavra, que Deus vos abençoe em nome de Jesus. Amém.